palavra de Deus diz que todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas me são lícitas. A paz do Senhor para todo o povo de Deus. Eu sou o diácono Antônio Alves e quero falar a respeito das coisas que acontecem na nossa vida e que devemos muitas vezes refletir a respeito daquilo que queremos para a nossa vida, daquilo que desejamos para a nossa vida, ou almejamos ou buscamos para ter uma vida melhor e próspera e saudável, uma vida digna diante de nosso Criador. O apóstolo Paulo nos fala nas suas cartas que o mundo oferece muitas coisas para as pessoas, para todo mundo. Está à disposição de qualquer um que quiser pegar ou utilizar, mas que na realidade essas mesmas coisas, elas não têm um valor para a nossa vida, ela não serve para a nossa vida, e aqueles que se aventuram em buscá-las, ele vai ter problema na sua vida. Problema esse que acarreta até mesmo passa de geração em geração, porque aquilo que os pais fazem é transmitido para seus filhos. Os filhos observam e ali praticam. Entre eles vários vícios, bebidas, porque a pessoa se ingressa pelo ramo da bebida, vai ter problema com a bebida. E para tirar o vício da cachaça não é fácil. Ou as baladas noturnas, muito conhecida entre os jovens que se aventuram nisso, arriscando a contrair doenças para si, ou a gravidez indesejável, ou ser pai prematuramente com uma pessoa que você não planejou, com uma pessoa que você não quis ter filho com aquela pessoa, mas pela aventura vai carregar essa mancha ou mácula pela vida inteira, porque filho é para sempre. E pela aventura de uma balada que se teve, pelo momento, ele arrumou um problema para si, contraiu um problema para si, para a vida inteira, sem falar das doenças incuráveis que tem na nossa sociedade. Então, diante disso, tem outros fatores como drogas. Os que começam pela bebida e ingressam na droga, para tirar leva muito tempo e muita força de vontade para sair dela, e geralmente não se sai, se afunda nela ainda mais. São as drogas, são os vícios, são as noitadas, prostituições, que a palavra nos diz que a relação sexual é tão profunda nessa troca de energia. Não só a troca de energia, é carga pesada de um corpo que passa para o outro, porque a Bíblia diz que uma mulher que é cristã e um marido que não é crente, o marido é santificado pela mulher, porque isso envolve também a troca de energia e a área espiritual, porque a Bíblia também diz que se o marido tiver com raiva da esposa ou a esposa do marido, ele orando, Deus não atende, porque nesse caso aí ele ofendeu a sua companheira, ou tem mácula dela ou ela dele, e através das orações ele tem que se alinhar com ela, se acertar primeiro, para poder então Deus ouvir as orações dele. Então isso envolve até a área espiritual, e aqueles espíritos malignos, espíritos imundos, que aquela pessoa se envolve sexualmente com a outra, que está no corpo da outra pessoa, ela através do seu pecado transmite para aquela outra pessoa, e fica essa troca de parceiros e troca de entidade, passando de corpo para corpo. São demônios dessa área aí sexual, fica transmitindo de corpo para corpo, e a pessoa carregando aquele peso, aquele fardo de outras pessoas que nunca viu ou não sabe nem quem é. Então, justamente por isso que essas coisas não nos agregam em nada, não é?
são fatores que realmente vêm para a nossa mente nos perturbar, e que se a pessoa não vigiar, não se controlar, não deixar que essas coisas não dominem, se ela não observar, ela vai ser arrastada por esse mundo das drogas, né? Tem os carnavais da vida, as festas, as festividades. Então, através desses pecados que a humanidade vai praticando, ele vai acarretando um grande problema, porque tudo na nossa vida tem consequência, tem preço. Tudo na nossa vida não vem nada de graça, tudo tem um preço. Tudo tem seu preço, e aqueles que estão indo por esse caminho, do caminho do erro, está chorando muito a mais tarde, né? Através dessas festinhas, dessas baladas que eles cedem, que eles vão, que são obras da carne, o desejo de cada pessoa que quer fazer. Tem pessoas aí chorando até hoje, e depois se queixa porque não arrumam um relacionamento, não tem um casamento, principalmente as mulheres, porque os homens não estão nem aí para isso. Mas ela não se queixa porque não tem um casamento, porque vive nessas festas. E mulheres que se valorizam, não vai para esses ambientes. Ela não procura isso. Nesses ambientes só tem pegação, pegadeira, ninguém é de ninguém. E depois ninguém se conhece. É tudo na irresponsabilidade. São consequências das causas do erro. Como o apóstolo Paulo disse, é permitido eu fazer de tudo. Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Eu posso me envolver em toda a área que eu quiser praticar. Eu posso fazer, mas não me convém, não me permite. Então, em vez disso, eu devo crescer espiritualmente, procurar meu crescimento pessoal, porque ir atrás dessas coisas é perda de tempo na sua vida. Isso não vai te agregar, isso não vai fazer você construir nada, você vai perder tempo. Em vez de você estar construindo um patrimônio, algo para você, você está perdendo tempo. A sua mente está ficando torpe por essas coisas. E você não está se agregando nada na sua vida. Quando você perceber, o tempo tem passado, e o que é que te resta? Nada. O que restou foi só vida de ilusão e fantasia, e uma vida, um fardo pesado cada vez mais, e a consciência pesada, cada vez mais um sentimento de culpa, de medo, culpa, raiva e frustração por causa desses erros. Essas coisas não levam para canto nenhum. Porque o pecado é mais ou menos como que fosse um doce. É como que fosse um doce. Ele é saboroso na nossa boca, ele tem esse sabor, ele é doce, né? Mas ele faz mal à saúde. Logo depois ele faz mal à saúde. Então é mais ou menos, o pecado é baseado por esse fato. Ele inicialmente é bom, mas depois vai trazer consequência desastrosa à vida daqueles que praticam isso. Nós podemos fazer de tudo, mas nem tudo nos convém, não é permitido fazer, não é certo fazer. Então aquelas pessoas que procuram o crescimento espiritual, que procuram crescer em si mesmo, esse tem melhor chance de ser feliz, porque a felicidade está baseada no seu conforto particular, naquilo que você busca, naquilo que você procura, não na área externa em que você está fazendo, mas é dentro de você. A felicidade está dentro de você, é só você procurar. Mas se você buscar a felicidade nessas coisas, não vai achar nunca, porque tudo isso é momentâneo, é que nem vontade, ela vem e vai. A vontade, ela vem, ela passa, ela vem e vai. São sentimentos momentâneos, são desejos momentâneos, ela vem e vai. Então quem vai pelo caminho do pecado, pelo caminho do erro, ele vai se complicar. E nos nossos dias se defende muito o erro. Até líder evangélico defende o erro, né? Tem pastor aí dizendo que seja o que for o pecado que você tiver,
pode adentrar a igreja dele que está tudo certo, não tem problema nenhum. É para abraçar todo tipo de erro, todo tipo de engano, não tem problema nenhum. Mas ele não fala em corrigir, ele fala só apenas em acolhimento. Ora, o mesmo Deus que é o Deus amor é o Deus que nos julga. O Deus, ele abraça todo tipo de pecador, mas ele só quer uma coisa de nós, arrependimento. Verdade é que pode ser qualquer tipo de pecador, o mais miserável pecador, mas se arrepender, ele perdoa. Exemplo disso, Sodoma e Gomorra. Cidade da prostituição, assassinato, impiedade, foi destruído. Mandado 2 anjos lá, só salvou Ló e sua família. O resto, destruído. Ele salvou os piedosos, os ladrões na cruz. Um se perdeu, o outro já se salvou. Por que foi que um ladrão se salvou? Reconhecimento. Um reconheceu seus pecados e seus erros. Os 2 homens que entraram no templo, um batia no peito, dizendo que dava seu dízimo e era homem honrado, e o outro era um pecador, e o outro não ousava levantar seus olhos, mas bater no peito, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Deus perdoou. Então Deus, ele perdoa qualquer pecado, desde que a pessoa se arrependa dos seus erros, de que reconheça os seus erros e que está errado. Mas se chegar diante de Deus querendo se justificar, dizer, eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz isso por causa daquilo, então na cabeça daquela pessoa ele está certo. Ele não está reconhecendo seu erro, ele não está se humilhando para o Deus Supremo, ele está dizendo que fez algo por outra coisa. Mas ele não está reconhecendo seus erros, seus defeitos. E quando o pecador reconhece seus erros, seus defeitos, Deus perdoa qualquer um. Mas se chegar diante de Deus querendo se justificar, apontando, eu fiz isso por causa disso, então a pessoa na consciência está dizendo que está certa. Ela está certa. Ela não está reconhecendo seus erros. Então a pessoa chega, aí diz, eu vivo no mundo do homossexualismo, no mundo das drogas, ele diz, está tudo certo, você não tem que se arrepender não, porque Deus é amor, ele vai perdoar, ele vai fazer tudo isso, só se for Deus que criaram em si mesmo, mas o Deus das Escrituras não é assim, porque existem regras, existem leis. Então tanto o homem hétero ele tem que abandonar os seus desejos, como o homossexual tem que abandonar os seus desejos, o ladrão tem que abandonar os seus desejos. Todos, a prostituta tem que deixar o seu desejo, todo mundo está enquadrado na mesma situação. Então não está sendo, ninguém está sendo melhor do que ninguém, nem está julgando diferença de pecado de ninguém, mas todos têm que abandonar o seu erro. Porque se a pessoa não abandonar o seu erro, então ela quer se justificar diante de Deus. E ele diz assim, não, o homossexualismo está tudo bem, Sodoma e Gomorra foi destruído. E essa prática, existe algum santo, pelo menos nas escrituras, que prática era homossexual? Eu não conheço nenhum. E a Bíblia, quando fala de homossexualismo ou qualquer coisa de pecado, ela está falando, apontando os erros e defeitos para deixar a prática, como apontou a de Davi. A Bíblia podia esconder aquilo que Davi fez. Davi cometeu assassinato e adultério, a Bíblia apontou. João Batista chamava os fariseus de raça de víbora. Hoje em dia, isso será discurso do ódio. O apóstolo Pedro disse que a pessoa que peca encontra Jesus e depois ela volta para o pecado, ele disse que é como um cão, ele chamou de cachorro, que é como um cão que depois de ter vomitado volta a comer o próprio vômito, ele está chamando de cão, de cachorro. Então o apóstolo Pedro também fez um discurso de ódio, ou ele pegou pesado, não é? Então Jesus também chamou os fariseus raça filhos do diabo. Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo. Então Jesus fosse no tempo de hoje, só via na cadeia. Ele só via preso. O apóstolo Paulo, João Batista nem se fala, porque naquele tempo já morreu, imagina no tempo de hoje. Então existem regras. Agora, se a pessoa quer inventar deuses para si mesmo, dizendo, Deus não é assim, Deus perdoa isso, então ele não lê Bíblia. Então ele nunca leu uma Bíblia na sua vida, ou ele quer simplesmente a igreja dele cheia, a igreja dele lotada, ele quer ver a casa dele cheia. E passando
panos por cima, passando a mão. Ele não está apontando as escrituras, ele não está mostrando como na Bíblia. Agora, se a pessoa quer inventar a Bíblia, fica à vontade. É só escrever novos textos ou inventar deuses de acordo com a minha consciência, como o apóstolo Paulo já dizia. Amontoarão deuses para si, ou doutores para si. Então a pessoa pega, montou doutor, ou seja, todo mundo é entendido no assunto, na realidade, fugindo das escrituras. Ele foge das leis divinas para se adequar aos seus erros, os seus deleites, os seus defeitos. Mas a palavra não. Então, se aparecer pastores aí dizendo que pode entrar de bolo, que é assim, não é assim, são regras. Pode vir para... Não, entrar pode, ir para a igreja pode, não tem problema. Congregar pode, só não pode ficar do jeito que está. O fato, Deus aceita qualquer um, aceita o ladrão, aceita o prostituto, aceita o assassino, aceita o matador, aceita quem for. Deus aceita quem for. Agora tem que haver mudança. Como Jesus disse, que a mulher em adultério vai e não peques mais. Ele não disse fique como está. Essas pessoas que ficam dizendo que é para ficar como está, ela quer agradar o seu erro. Agora, mais bonito é se a pessoa admitir, chegar publicamente ou admitir, dizer, olha, a Bíblia é certa, a Bíblia é correta, mas eu não quero seguir, eu não quero fazer. Eu discordo totalmente, é um direito seu discordar, não tem problema nenhum. Eu discordo totalmente. Mas afirmar, dizer que lá é assim e que Deus vai passar, não vai, porque uma pessoa dessa nunca leu Bíblia, não conhece. Mas se você pegar o texto, o mesmo Deus de amor é o Deus que vai julgar, porque se fosse diferente, o inferno estava vazio, não tinha ninguém no inferno. O inferno não tinha uma alma lá, já que Deus perdoa todo mundo, então não tem problema nenhum, porque para Deus não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado. A Bíblia diz que o mentiroso vai para o inferno. E que o ladrão também vai, e que o assassino também vai. E relação sexual fora do casamento, que é prostituição, também vai. Então, se todo mundo, essas pessoas vão para lá, então qual é a diferença entre eles? Agora, se deixar a prática e aceitar Jesus e passar a abandonar essas práticas, aí se salva. Foi com isso que o ladrão da cruz se salvou, porque ele teve reconhecimento na hora de que ele merecia morrer, de que ele merecia punição pelos seus erros. Ele reconheceu os seus erros, não era que ele era melhor do que o outro ladrão, não. E não é porque qualquer pessoa pratica o evangelho que ela é melhor do que ninguém. É melhor em termos de servir a Deus, mas como ser humano, para salvação é igual. Ela é melhor na prática de servidão. Melhor, claro, que as pessoas são melhor do que a outra em termos de servidão a Deus, mas como ser humano para salvação todo mundo é igual. Agora a diferença é que Deus vai escolher aqueles que servem a Ele ou não, embora que a salvação seja pela graça, mas essa graça exige, cobra de nós também uma fidelidade a seu Deus, porque dessa forma não tinha para que Jesus ter morrido na cruz, já que não precisa ninguém de obedecer, então não precisa ninguém da cruz, de Jesus ter ido para a cruz para salvar ninguém. Bastava Deus disser, olha, fica todo mundo fazendo como está, na prática como está, e está todo mundo salvo, está tudo certo, está tudo resolvido. Mas não é assim. Existe regra, lei, dogmas, santificação. Não significa que você nunca vai errar, nunca vai pecar, mas justamente é isso o perdão que Ele vai te dar por você querer algo com Ele. Eu quero agradecer por mais esse vídeo. Deixe nos comentários aí a opinião de vocês, o que é que vocês acham. Se vocês gostaram desse assunto, deixa aí um tema para a gente falar e debater depois. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.